Olá, seja muito bem-vindo ao nosso alinhamento integrativo, alinhando e integrando esse ativo que há em nós. E hoje, no capítulo 24 do livro de Provérbios, que estamos no nosso Caminhos de Sabedoria, ele diz exatamente sobre alinharmos, integrarmos esse ativo que há em nós, porque nós somos a casa. Quando ele fala aqui no verso 2, no verso 3, na verdade, com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. É óbvio que aqui Salomão estava exemplificando a casa material de onde habita uma família, mas eu quero ampliar um pouquinho mais o olhar e trazer essa clareza para nós como o nosso corpo físico. O nosso corpo físico é a nossa morada, é a nossa primeira morada, é onde nós vivemos, onde nós existimos, onde tudo sai de nós e através de nós. Então, o nosso corpo físico, quando olhamos para ele como uma casa, como uma morada que tem cômodos, porque daí no verso 4 ele diz assim: pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Quando olhamos para o nosso corpo físico como uma casa, conseguimos compreender como estamos cuidando dessa casa, como estamos alinhando, como estamos dando manutenção, como estamos limpando essa casa, como estamos organizando. Essa casa está organizada, está bagunçada, está com um cacareco velho guardado, escondido, está apegado, está ressentido, está represado. Como está essa casa? Como está onde você habita, que é o seu próprio corpo? E é esse olhar ampliado que eu quero trazer para todos nós aqui no capítulo 24. Quando olhamos para o nosso corpo físico, olhamos para a matéria e interpretamos dessa forma que sim, o nosso corpo físico é o que leva a nossa alma e o nosso espírito para lá e para cá, aqui na matéria, conseguimos compreender que na matéria há um DNA. Todo mundo já viu aquelas cobrinhas, né, do desenho do DNA. E em nosso DNA existem muitas histórias que nós trouxemos da nossa ancestralidade. Então, isso que é a genética, a herança genética está registrada em nosso DNA. Aqui está o meu DNA. Se eu estou aqui vivendo e tenho um trauma, sofro um acidente de carro, perco alguém, tudo isso, tudo que me causa impacto emocional vai sendo registrado em mim através de um trauma. Logo, esse DNA, ele vai sofrendo umas erosões, ele vai ficando registrado naquelas cobrinhas, vai ficando registrado todas as marcas de tudo que eu vivi. Se eu não reorganizo isso, se eu não ressignifico, se eu não metabolizo, se eu não trago um novo significado e faço novos caminhos neurais, todos esses buraquinhos que ficam registrados no meu DNA, vira o meu modo operante e eu passo isso adiante para os meus filhos, para os meus netos e assim sucessivamente. É assim que passa a herança genética de traumas, de maldições hereditárias, enfim, falem como quiser, mas é assim que herdamos toda a história da nossa ancestralidade. E isso está na nossa casa, isso está em mim. Quando olhamos para isso como se fosse uma parede e essa parede está com buraco, está com falta de reboco, está com a pintura já desbotada, quando nós conseguimos compreender que esses traumas são isso, são esses buracos, o reboco da parede que saiu, a pintura que está desbotada, quando nós começamos a consertar isso, olhando para a nossa história, olhando para as nossas vidas, trazendo luz, trazendo clareza, trazendo novo significado, como diz aqui daí no verso 5, o homem sábio é poderoso. Quando nós buscamos essa sabedoria, quando nós temos fome e sede desse conhecimento que vem da boca do Senhor, olha só, o homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força de vida, a sua vontade de viver, a sua pulsão de vida. Quando experimentamos de paredes perfeitas, como está essa aqui? Parede perfeita, sem risco, com a pintura bonita, toda limpinha, toda organizada. Quando experimentamos de um ambiente assim, nos sentimos animados, com vontade de fazer e acontecer. Assim é o nosso corpo. Então esse é o convite para nós no capítulo 24, que nós possamos ampliar o olhar, que nós possamos trazer luz, trazer clareza, trazer conhecimento, sabedoria, que nos dá esse poder, que nos dá essa força de vida, essa fome e sede de viver. E é só neste lugar de ajustar todas as paredes, ajustar toda a minha casa, limpar os cômodos, organizar tudo aqui dentro, é que nós conseguimos voltar a ter essa punção de vida, porque muitos de nós nos pegamos cansados, desanimados, sempre, sabe aquele cansaço crônico, tá sempre cansado, de segunda a segunda você fala com a pessoa tá sempre cansada, tá sempre desanimada, e a libido diminuída, e tá rançosa, e tá ressentida, e tá reclamona, e tá murmurenta, porque a casa tá toda bagunçada, não come direito, não se exercita, não dorme, não toma água,
Enfim, não organiza toda essa casa e é todo dia, assim como nós temos que limpar a nossa casa onde nós habitamos, organizar a nossa cama, lavar a louça das refeições, assim como nós precisamos fazer as coisas aqui, aqui fora externamente, internamente também nós precisamos. Então nós precisamos dar o combustível certo, nós precisamos abastecer esse carro, né? Citando casa, o carro, abastecer, dar alimento para essa casa, cuidar, cultivar, manter organizado, manter esse emocional organizado, porque olha só, daí no verso 10 ele diz assim: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Ou seja, como eu reajo diante das diversidades, como eu reajo diante de algo que vem e me confronta, como eu reajo diante das pessoas que ativam o meu pior, porque sim, todos nós temos um lado bom e um lado tenebroso, um lado treva. E o que é esse lado treva? É quando é ativado em nós as nossas dores e automaticamente o nosso cérebro entra no estado reptiliano e nós temos as piores e mais improváveis reações que no mesmo segundo a gente já arrependeu. Então, como eu estou reagindo diante das pessoas que ativam o meu pior? Como eu estou reagindo diante das situações que me confrontam, que me trazem resistência? Como eu reajo? Como têm sido as minhas respostas rápidas? Como têm sido as minhas reações? Então é neste lugar de clareza que nós precisamos estar. Nós precisamos estar. Então ele diz assim no verso 12. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que pesa os corações? Será que mesmo sem você saber que estava fazendo errado ou que estava fazendo algo que estava destruindo a sua própria casa, mesmo sem você saber conscientemente, Deus está vendo tudo, Deus está pesando o seu coração, Ele sabe de todas as coisas. Daí, olha só, daí na sequência assim, não o saberia aquele que preserva a sua vida? Ou seja, Deus mesmo vendo que nós estamos sendo negligentes, sendo desobedientes, não cuidando do nosso templo, da nossa casa, do nosso corpo físico, ainda assim, Ele está ali preservando a nossa vida, nos dando uma nova chance a cada amanhecer, nos permitindo abrir os olhos, depositando em nós mais 24 horas para estarmos, para escolhermos, para decidirmos fazer diferente. Ou seja, todos os dias é uma nova oportunidade de fazer diferente. Suzy, mas eu já tenho 60, 70, 80 anos, não vale mais a pena. Não importa a sua idade, você está vivo? Deus continua depositando vida em você. E o que você tem feito dessa vida? Como você tem cuidado dessa vida, dessa casa que é o seu corpo físico? Então é para este lugar que nós precisamos estar, que nós precisamos compreender que nós precisamos. Daí lá no final do verso 23 em diante, ele cita outros ditados, mas ele traz com muita clareza que nós precisamos permanecer posicionados, nós precisamos permanecer conscientes de que nós precisamos cuidar de nós mesmos, da casa onde habitamos, porque só estando inteiros lembra da cobrinha do DNA que eu citei, com as paredinhas todas perfeitas, organizadas, reformadas, alinhadas, pintadas, com pintura nova, com toda a estrutura nova, para que nós possamos transbordar, para que nós possamos alinhar e aí sim ter família, constituir família, passar a vida adiante. Então nunca é tarde. Se você está com 80, 90 anos e está ouvindo ou aprendendo isso agora, se Deus ainda está depositando vida em você, é porque ainda há tempo de fazer muita cura, muita transformação e muita ativação, integrar esse ativo integrativo, integrar esse ativo que há dentro de você e que Deus te abastece a cada novo amanhecer. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe grandemente, eu amo a sua vida, obrigada por estar aqui ouvindo esses vídeos, compartilhe com mais pessoas, permanecemos juntos, conectados e pro alto e levando mais conhecimento a serviço da vida, porque sim, conhecimento nos dá capacidade de escolha, e eu escolho viver todos os dias, e você tem escolhido viver e cultivar essa casa linda onde você habita? Eu te espero amanhã para interpretarmos o capítulo 25 do livro de Provérbios. Até amanhã!